Olá, Gabi Casé aqui. Hoje eu vou te levar para você conhecer uma rua super icônica aqui de Buenos Aires, a Calle Arroyo. Eu estou bem no comecinho dela, na realidade, ela começa depois dessa grande avenida. Essa grande avenida que a gente fala genericamente 9 de Julio ou 9 de Julio, que é a avenida do Obelisco, que fica mais para lá. Na realidade, ela tem 3 pistas. A primeira pista é a Carlos Pellegrini, onde fica o Consulado do Brasil. A pista do meio, sim, é a 9 de Julio. E a última pista é a Cerritos, onde fica a Embaixada do Brasil. E a continuação da Calle Arroyo é a Calle Alvear, que vai sair lá daquela praça da Recoleta, você andando por aqui, atravessa essas 3 pistas e vai chegar na Calle Arroyo. Por que a Calle Arroyo é tão conhecida, tão querida? Porque ela é uma rua muito pitoresca, ela é uma rua muito particular. Ela é uma rua, inclusive, curta, coisa rara aqui em Buenos Aires, porque as ruas aqui em Buenos Aires costumam ser bem longas, saem de um bairro, entram no outro, são ruas normalmente retas. A Calle Arroyo não é uma rua reta, é uma rua curva, e ela tem um ar especial, uma situação de que você se sente transportado para uma época mais antiga de Buenos Aires. É tudo muito lindo, então galerias, ó, aqui a primeira galeria, Galeria Sur, olha só, Terrible Enfant, tá escrito em francês. O que essa loja tem de diferencial e de luxo, inclusive? Sapatos feitos à mão com couro argentino, as botas, sapatos lustrosos, cintos, carteiras. Então, cada peça é única, é super exclusivo. Super legal essa loja. Agora vamos ali no The Shelter. Esse café que fica aqui na Calle Arroyo, olha como é que a Calle Arroyo é bonita. Tá vendo que ela não é de asfalto, ela é de paralelepípedo. Ela em volta tem essas pontas aqui, parecem até bala de canhão, não sei. Vai contornando a rua. Como você já sabe, Buenos Aires é típico essa situação de cafés com mesinhas na calçada. Mesmo no inverno, isso tem calefação. Ele é pequenininho, super simpático. As pessoas ficam sentadas em mesas até duplas, de 2 cadeiras, mas não necessariamente, se tiver uma cadeira livre, não quer dizer que você não possa sentar, não. Tá lá a mesinha dupla, como essa mesa aqui da janela. Te juro por Deus, se eu entrasse ali e quisesse sentar naquela mesa com a cadeira vaga, poderia. Esse é um café bem de bairro, tem gente que mora aqui, tem algumas empresas ao redor, mais uma galeria, olha só que interessante. Agora, eu quero que você veja o design da rua. Ali começa a primeira curvinha, aqui é um colégio católico, desse lado, tá vendo? Tem também uma igrejinha. A gente vai passar pela primeira transversal, a Calle Arroyo, que é a rua Suipacha. Então aqui é bem a entrada do microcentro, né? Olha como ela é policiada, tem policiais ali na esquina. Bom, o Farinelli é a segunda loja que eu quero mostrar. Segunda não, porque eu já mostrei algumas galerias, mas tem ali o The Shelter, o Farinelli. Olha isso, todo mundo sentado na calçada, bem na esquina, né? Percebo inclusive alguns estrangeiros, porque é um lugar super charmoso. Essa é a graça da Calle Arroyo. O Farinelli é um lugar que serve café, serve almoço, serve drinks. É muito agradável nessa época do ano você sentir o sol e também o frio, né? Então eu estou gravando esse vídeo para você no mês de outono. A gente está em maio. Olha, aqui tem o cardápio, tá vendo aquilo que eu te falei? Tem café da manhã, tem almoço, tem bebidas sem álcool, como limonada, né? Que é o que todo mundo toma aqui, vinhos, tintos, rosados, naranjo, branco, espumante, cerveja, enfim, tragos, né, que são os drinks. Os preços giram aí
em torno de 13 mil pesos até 34 mil pesos, por aí. Se você levar em consideração que o peso custa 200, você faz a conta ali, ó. Esses rótulos de vinho assim mais coloridinhos, mais engraçadinhos, normalmente são vinhos orgânicos dos bons. Café, brunch, almuerzo, vinos e vermute. Como o pessoal aqui gosta de vermute, é uma febre. Ó, muita gente de terno, olha esse cara de terno, esse alto que passou aí. Esse cara trabalha, tá com mochila, coisa muito comum aqui, a gente vê gente com terno e gravata e mochila. Todo mundo almoçando. Isso eu tô te falando no dia de semana, às 2 da tarde. Então, almoço aqui em Buenos Aires é um negócio que não é rápido. Quero mostrar o Gabán primeiro, que é um outro café super legal aqui da Caixa Arroxo. Você vê que ele é mais para baixo, ele é um nível de abaixo do nível da calçada, né? Ele é quase escondido e ele é muito legal porque ele fica dentro dessa galeria. Então a Caixa Arroxo tem lugares escondidos que você deve explorar. Tudo isso aí de média luna, pães de chocolate, né? As facturas são típicas daqui de Buenos Aires e são comidas de manhã, de tarde e de noite. Sempre com a desculpa de um café. Ó, mais uma galeria super legal, super transada. Observa os prédios, né? Olha os prédios, olha esse prédio, que lindo. Eu não sou especialista em arquitetura, mas é tão fácil admirar a beleza desse prédio. Bueno, já atravessei a rua de novo. Ó, mais um lugar bacana. Príncipe de los Apóstoles. É um lugar muito elegante, de verdade. É até divertido a gente observar as pessoas passando, né? Isso aqui é um segredo bem guardado de Buenos Aires. Tem muita gente que conhece. Você sabe do que eu estou falando? Olha aí, é a Floreria Atlântico. Você sabe o que é Floreria Atlântico? É um bar secreto super antigo, existe há muitos anos. Você vê que você entra, é uma loja de flores e ninguém se dá o trabalho de te explicar que aqui funciona um bar secreto lá no subterrâneo que já desde 2013 ganhou prêmio como um dos 50 melhores bares do mundo. Está há 11 anos aqui em Buenos Aires, até mais, né? Porque a gente já está em 2025. Eu já vim aqui várias vezes. Normalmente o ideal é você fazer reserva. Eu já vim sem reserva, é mais chato porque você tem que ficar esperando, fica cheio de gente. Mas é super legal porque você entra aqui, você pode inclusive comprar as flores e eles não te avisam que aqui embaixo tem um bar. Então, assim, essa é a brincadeira. Parece uma coisa meio anti-marketing, né? Mas é assim mesmo. E aí você sabendo que tem o bar, você fala, não, eu quero ir para o bar. Aí você vai descer. Mais aqui adiante, uma pequena sucursal do Carrefour, que é o Express. Não chega a ser 24 horas, mas fica aberto até tarde. Essa rua mistura, então, esses prédios históricos que têm escritório, também apartamentos de moradores, o que aqui em Buenos Aires a gente chama de vivienda. Olha só que luxo uma pessoa morar num prédio aqui na Caixa Arroxo. Olha esse prédio, que lindo, essas árvores. É uma rua que te passa uma tranquilidade, eu não sei. A Caixa Arroxo é assim, ela tem essa magia, né? Mais uma galeria de arte, eu gostei dessa aí com o Snoopy segurando uma garrafa de Corona e calçando um tênis da All Star. Super legal, colorida, moderna, né? Mais um prédio maravilhoso. Aqui outra galeria, lado B, ou seja, galeria aqui não falta.
Casa Lucia. Esse hotel é novo, 5 estrelas. Ele tem um bar maravilhoso que, dentro de tudo, tem um preço razoavelmente bom. Essa cafeteria é muito doida, faz muito sucesso. Eu acho engraçado porque ela é rosa. O nome do café é Cafecito Rosa, então. E você repara que ele é rosa mesmo. Não só a decoração, tudo é rosa, mas o próprio café é rosa. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo o rosa? Ele tem até glitter e pétala comestível. Eu sinceramente acho meio cafona, mas faz sucesso, tá? E não é pouco sucesso que faz não, apesar de estar vazio hoje, é um ícone aqui da Caixa Arroxo. Bom, a Caixa Arroxo não é muito grande, o que realmente chama a atenção é o formato e uma tranquilidade que paira no ar aqui na Caixa Arroxo. Outro edifício super lindo, super antigo, com ares de palacete. Mais uma galeria, porque eu já até perdi a conta, ó, uma de um lado, outra do outro. Palatina. E aqui o espaço Arroxo Galeria de Arte. Interessante que eu não vejo ninguém nem dentro da galeria, né? Eu imagino que eles devam fazer negócio em leilões, que aqui se chamam subastas. Aliás, falando em subastas, é isso mesmo, olha o que está escrito aqui. Subastas Arroxo, tá vendo? Aqui, por exemplo, tem leilão. Argentina é um lugar de arte, é um lugar onde a cultura impera. Então, isso que a gente sente aqui, não precisa de muita explicação, ela realmente está no ar que a gente respira, se percebe, se nota. Aqui é uma loja de vinhos, como uma vinoteca, provavelmente um bar de vinhos. Eu nunca fui, mas me chamou a atenção, outro dia eu vi. Eu gosto de conhecer a concorrência, tudo que é de vinho me interessa. E em cima eles têm alguma coisa oriental, tá vendo? Tem até o símbolo ali. E aqui vai terminando a Caixa Arroxo. A próxima rua transversal é a Caixa Esmeralda. Esse é o prédio que eu tinha falado. O tamanho do portão do prédio é impressionante. Aqui do lado, Casé, tá vendo que está escrito Fundación OSDE? OSDE é o principal plano de saúde aqui da Argentina. Plano de saúde aqui tem um nome muito engraçado que se chama Obra Social. Olha que lindo esse chafariz, que é da Plaçueta Paul Harris. Esses ônibus que estão aqui, eles não passam pela Caixa Arroxo. Eles vêm daqui e aí já entram na Esmeralda. Super legal. Estão gostando? Não deixa de dar o like. Se você quer fazer um passeio comigo aqui em Buenos Aires, então você pode fazer um walk. Eu tenho esse serviço de walk em vários bairros. Eu mesma faço em Palermo. E o João, que trabalha comigo, conduz esse passeio no microcentro, na Recoleta. Em Palermo eu tenho 2 opções. É super interessante porque nós saímos caminhando por 3 horas. Buenos Aires é um lugar super plano, dá para caminhar bastante. Eu queria te mostrar essa esquina aqui, Casé. Cheia de bijuteria diferente, olha que legal. As mulheres gostam. Não sei se os maridos têm paciência. O meu marido não tem muita, não. Ele só tem paciência quando ele está gravando, aí ele grava. Mas se eu quisesse comprar, não sei não, hein? Essa aqui, se eu não me equivoco, deve ser a Cachal, me parece que sim. Aqui, ó, voltado para os turistas, né? Principalmente para turistas estrangeiros, você vê que está escrito em inglês. Essa região aqui, ela é o final da Recoleta e o início do microcentro.
Para falar bem a verdade, eu nem recomendo você ficar hospedado para cá. Eu prefiro e recomendo meus clientes, pessoas que contratam minha consultoria, alunos da minha escola de idiomas, que fiquem em Palermo. Mas quem gosta muito de ficar nessa região, mais para o microcentro, mais para lá, perto do obelisco, são os estrangeiros europeus, americanos, porque eles gostam, né, da arquitetura e tudo mais. Uma confeitaria bem simples, de bairro, olha só que interessante. Essa é uma das unidades do Almacém. Você sabe que a minha é em Palermo, onde você pode degustar vinho comigo, mas a gente tem 5 sucursais. O Almacém, né? Eu só estou ligada ao Almacém de Palermo. Mas essa é uma das sucursais, está aqui também, na Caixa Roxo. É assim que a gente termina o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você quiser aproveitar ainda mais, passa tranquila, a sua viagem para Buenos Aires, não deixe de comprar o curso de espanhol para viagem. No curso de espanhol para viagem, você vai ter a oportunidade de aprender qual a melhor maneira de você se comunicar em espanhol numa viagem, sem precisar falar portunhol. Você pode gastar seu espanhol, você vai aprender várias estruturas, vai por mim que eu sei que eu estou falando. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.